Você se sente cansada e faz uso de prótese de silicone? Assista esse vídeo, pode ser que esse vídeo te ajude. Cansaço, fadiga, dentre outros sintomas, podem sim estar relacionados ao uso da prótese de silicone. A gente recebe muitas pacientes procurando para realizar a cirurgia de explante de silicone. Paciente com problemas com a prótese, pacientes com prótese rompida ou contratura capsular, ou não deseja mais a prótese de silicone, ou essa prótese está causando algum problema para essa paciente. E dentre essas pacientes que nos procuram, sintomas muito comuns entre elas é o cansaço. Cansaço, fadiga, queda de cabelo, dores articulares, alergias pelo corpo, infecções de repetição como infecção de urina, como candidíase de repetição, sudorese noturna, paciente que acorda à noite suando, dores nas mamas, cefaleia, enxaqueca, são alguns dos sintomas mais comuns que as pacientes nos procuram e que após a realização do explante elas acabam tendo melhora desses sintomas. O cansaço e a fadiga são os dois sintomas mais comuns e que mais a gente vê melhora. Então, após operar a paciente, passado alguns meses, a gente vai conversando para ver como é que o paciente está e elas referem melhora desse cansaço, melhora dessa fadiga, melhora da respiração. Uma das queixas é que quando ela está com a prótese, com contratura, ou uma prótese embaixo do músculo, ou mesmo uma prótese grande que incomoda a paciente, elas referem dificuldade em expandir o tórax, em respirar profundamente. E ao retirar a prótese, elas referem melhora nessa respiração, nessa expansão do tórax. A gente tem mais de 1000 casos de explantes, de pacientes que a gente realizou o explante. Então a gente tem uma experiência grande nesse assunto e o cansaço e a fadiga é os sintomas que mais melhoram. Sintomas que melhoram após a retirada da prótese giram em torno de 85% a 90% quando as pacientes que procuram a gente têm sintomas e que estão relacionados ao uso da prótese. A prótese de silicone sim pode causar esses sintomas devido a extravasamento do gel, devido à alteração no processo inflamatório do corpo, devido a alterações de imunidade. A gente tem uma coisa que chama doença do silicone, que se fala muito hoje. É doença relacionada aos implantes de silicone, sintomas relacionados. Isso pode estar relacionado principalmente ao gel blend, o extravasamento desse gel, mesmo mostrando exames mostrando que essa prótese não está rompida. Aquele invólucro ele não é 100% impermeável. Isso também já tem estudos que mostram. E esse gel extravasado ele pode gerar uma resposta inflamatória, alterações de citocinas, de mediadores inflamatórios do nosso corpo e isso acabar gerando esses sintomas que a gente falou. Outra alteração é o estímulo da imunidade, que aí seria síndrome ásia. É uma síndrome causada por adjuvante, é uma síndrome autoimune por adjuvante. O que seria o adjuvante? Seria um corpo estranho, prótese é um corpo estranho. Então isso pode ser um start, o paciente, vamos dizer que ela tem uma alteração, que ela pode desenvolver uma doença autoimune, mas aquele gene está quietinho ali. E aí a prótese sendo esse start pode ativar essa doença autoimune. Não estou dizendo que todas as doenças autoimunes estão relacionadas com prótese ou não. Estou dizendo que pode estar relacionado ao uso da prótese de silicone. E isso já tem também estudos que comprovam isso que a gente está falando. E essa alteração autoimune pode gerar uma doença autoimune no paciente, como uma artrite reumatoide, como uma tireoidite de Hashimoto, como um vitiligo, como vasculites. Então, doenças autoimunes podem sim estar relacionadas ao uso daquela prótese de silicone. E ao retirar a prótese, vai ter melhora? A partir do momento que você ativou o seu sistema imunológico, dificilmente ele vai voltar ao zero. Essa paciente que teve a doença autoimune já instalada, ao retirar a prótese, ela pode ter melhoras dos seus sintomas. Ela pode ter remissões e atividade novamente dessa doença. E o que algumas pacientes que a gente já realizou o explante e tinha síndrome ásia refere é que a medicação começa a ter mais efeito. Os medicamentos que ela toma, elas conseguem diminuir a dose, diminuir os medicamentos, mas elas têm períodos de remissão e períodos de atividade. Já quando a gente fala da doença relacionada ao implante de silicone, que seriam os sintomas, 85 a 90% desses sintomas melhoram ao retirar a prótese e aí se mantém essa melhora, porque ela não tem mais o estímulo inflamatório, ela não tem mais aquele processo inflamatório de um corpo estranho. Então, o cansaço que muitas pacientes fazem
uso de prótese, elas referem, pode sim estar relacionados ao uso da prótese, a esse processo inflamatório. Ah, doutor, mas eu tenho medo de tirar minhas próteses e ficar feio a minha mama. Aí a gente entra num processo de autoaceitação, a gente entra no processo de naturalidade, o que muitas mulheres hoje procuram. Não é só por sintomas ou por problemas relacionados ao uso da prótese que pacientes procuram a gente para realizar explante hoje. Muitas pacientes procuram porque elas referem estar em outra fase da vida, referem não estar contente mais com a estética da mama, referem não querer mais aquele colo alto, não querer mais prótese. Então isso é muito comum. Cada dia é mais comum a gente ter pacientes que não desejam mais a prótese, que desejam mais a naturalidade, que desejam mais fazer uma atividade física sem aquele peso da prótese incomodando. E ao retirar a prótese, como que a gente pode melhorar essa mama? A gente pode levantar essa mama, a gente pode colocar enxerto de gordura para melhorar o volume, melhorar o contorno dessa mama. A gente faz pontos internos. Então, o que seria a cirurgia de explante? Como que a gente poderia melhorar essa mama ao retirar a prótese? A gente vai retirar a prótese para melhora da saúde, mas também a gente tem que pensar na parte estética. Isso altera, né? A paciente gostaria de uma estética bonita, isso é óbvio, isso é claro. A paciente, quando ela coloca uma prótese, é porque ela não está contente com a mama que ela tinha. E ao retirar a prótese, a gente vai voltar para aquela condição, porém com cicatrizes. Apesar de hoje as pacientes estarem preferindo as mamas menores, mamas mais naturais. E para a gente melhorar essa mama, se ela tiver uma queda de mama, a gente vai fazer uma mastopexia. A gente vai retirar o excesso de pele, a gente vai reposicionar o tecido mamário, a gente vai levantar essa mama, dando um melhor contorno para essa mama. Quando essa mama não tem queda, ela não tem flacidez de pele, a gente pode somente com os pontos internos reorganizar esse tecido mamário, deixar essa mama mais levantada, deixar essa mama bonita, mesmo sem a utilização das próteses. Claro que a gente depende do tecido mamário de cada paciente. Pode acontecer retrações, pode acontecer da mama não ficar tão bonita como ela gostaria, pode. E a gente pode também melhorar com complementos de lipoenxertia. A gente pode colocar um pouco mais de volume nessa mama com enxertos de gordura, melhorando o contorno mamário, melhorando o volume. E caso ela desenvolveu alguma retração nessa mama após a cirurgia, o enxerto muitas vezes também resolve. Sempre lembrando, o enxerto de gordura nunca vai ter um volume igual de uma prótese. Nunca a gente vai conseguir um contorno, um colo, um polo superior de mama com um enxerto de gordura igual a gente conseguiria com uma prótese. Mas a gente consegue mamas muito bonitas sim, sem utilizar as próteses, utilizando enxerto de gordura, utilizando o reposicionamento interno dessa mama. Então hoje muitas pacientes que procuram a naturalidade ficam muito satisfeitas com a cirurgia de explante de silicone. Então, sim, você pode ter uma melhora desse cansaço se esse cansaço estiver relacionado com a prótese. Ao retirar a prótese, você tem a melhora do cansaço, melhora da fadiga. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative as notificações para receber os próximos vídeos.